Esse vídeo é patrocinado pela Aplitech Foundation. No site aplitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, e quem tá acompanhando já há algum tempo essa questão do Johnny Depp e da Amber Heard lá, aquela abusadora, meu, o negócio tá feio, viu, meu? Você vê tem muitos vídeos, né, porque o julgamento tá passando na Fox, ao vivo, mano. Você vê muitos vídeos ele depois, acho que por 2 ou 3 dias consecutivos, assim, negócio sinistrão. Lembrando também que antes dela casar com ele, ela foi presa por agredir a ex-namorada dela, a ex-companheira dela, sei lá o quê. Então não é flor que se cheire. Mulher extremamente tóxica. Mas antes um recadinho. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses, obviamente por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes para as grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai ter várias opções de apoio e a ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu agradeço demais. Então, quem está acompanhando, né, o julgamento, o Johnny Depp, ele detalhou, né, o testemunho dele, o ataque da pilantra que acabou com o dedo cortado dele. Depois os áudios foram mostrados, obviamente, os áudios dela admitindo que bateu nele. Então, no 6º dia do processo de difamação, né, do Johnny Depp contra a Amber Heard, porque o que aconteceu? Só para também dar uma clarificada aí. Ele pediu divórcio contra dela, né? E ela, uma atriz medíocre. Tu só vê, o único filme dela que ela faz parte, fez algum sucesso foi o Aquaman. Mas você pega os filmes dela, é um fracasso atrás de fracasso. Ela é ninguém. E aí o que a filha da puta achou melhor fazer? Ao invés de simplesmente aceitar o divórcio, ela achou melhor ir pra mídia falar que ele arrebentava com ela, que ele era um bêbado agressivo e tudo mais, e todas aquelas coisas horrorosas que ela falou. Então, só pra dar um contexto, né? Por isso que ele tá processando ela nesse caso de difamação. Que aí, por conta disso, ele perdeu o Piratas do Caribe, ele perdeu o Animais Fantásticos, vários papéis, ele não nem foi cogitado pra casting, não pôde participar do novo Família Addams, do Tim Burton, do Netflix. Ele ia ser o Gomes pro Tim Burton. Então, se nem o Tim Burton conseguiu contratar ele, imagina, né? O cara virou radioativo. Claro, ele virou radioativo. Ela pode fazer o que quiser, que tá totalmente excelente. Ela é corajosa. Ela é queer. Ela é mulher. Então ela não foi só acusada de abuso por ele, mas também virou uma gravação de áudio, ela admitindo abertamente fazer essas coisas. Que tem aquela famosa frase: ninguém vai acreditar em você, você é homem, num desses áudios. Então, no depoimento do 2º dia, no dia 20, o Depp abriu o processo lembrando a deterioração do relacionamento com a Heard, explicando no tribunal que durante o relacionamento ele de repente descobriu que ela começou a tratar ele como se ele tivesse errado em simplesmente tudo. E mostra também, alguns trechos mostram bem essa questão do deterioramento e principalmente da perturbação mental dessa mina. A deterioração e principalmente da perturbação mental dessa menina. Inclusive, ele vai contando que no começo, ela levava, todo dia quando ele chegava em casa, ela tirava as botas dele e levava um copo, uma taça de vinho pra ele. Aí um belo dia, ele chegou, ela tava, sei lá, fazendo alguma coisa, ele simplesmente pegou e tirou a bota. E ela ficou,
não enfurecida, mas ela... Mas por que você fez isso? Não sei o que, sabe? Um leve esporro. Esse é o meu trabalho. E aí, esse foi tipo o primeiro sinal de que ela não era uma pessoa muito normal. Mano, ele contando da mina, dando um cagão no lado da cama dele, mandando a foto pra ele, meu, é uma coisa assim, grotesca. Então, ele continuou, se eu fizesse uma declaração sobre algo que eu conhecia, por exemplo, no meu trabalho, que eu faço há 30 anos, de repente eu tava errado. Então, além disso, se você tentasse explicar e corrigir o problema, o mal-entendido começava a aumentar, pois a senhora Heard não conseguia estar errada, simplesmente não aconteceu, ela não poderia estar errada. Então, continuando, o Depp, ele falou, essas pequenas altercações que começavam com xingamentos, repreensão, por ser feito de bobo, acabavam se transformando em discussões, assim, em grande escala. E aí ele falou, e no começo, como se faz, a pessoa se defende em um debate ou discussão sobre algo para tentar provar um ponto. Mas quando isso aumenta, rolaria e se tornaria essa coisa circular própria. É difícil traduzir isso. A discussão criava a vida, vai. Então você voltava para o início, essencialmente. Então você voltava ao início, essencialmente no começo do argumento. E agora está mais acentuado. Mas ainda é aquela coisa, o cachorro correndo atrás do rabo. E aí você não tem nem como entrar, nem como sair. Foi uma espécie de desfile de insultos. E você sabe, como se eu fosse um tolo. Aí ele falando sobre o que ela falava durante os argumentos dele. E eu simplesmente não podia. Eu estava tendo dificuldades na minha mente e no meu coração lidando com esse tipo de coisa. Eu não tinha permissão para estar certo. Eu não tinha permissão para ter voz. Então descobri que a única maneira de encontrar algum tipo de paz era tentar ir embora. Havia momentos que eu simplesmente ia e me trancava no banheiro, em qualquer lugar que ela não pudesse entrar. Isso aconteceu constantemente ao longo dos anos. E aí perguntaram para ele, para descrever esse aumento nas brigas, né? E aí ele falou, bem, se elas aumentarem, e aí ele disse, quando você é abordado com tanta raiva e ódio, parecia puro ódio para mim. Se ficasse para argumentar isso, eventualmente eu tinha certeza que iria se transformar em violência, e muitas vezes isso acontecia. Aí o advogado perguntou o que ele quis dizer com violência, ele falou, em sua frustração, em sua raiva ela atacaria. Pode começar com tapa, pode começar com empurrão, pode começar com um controle remoto na minha cabeça, pode começar com um copo de vinho na minha cara. No geral foi constante. E aí aquele negócio aí é até meio normal em relacionamentos abusivos. E ele falando que ela usava as experiências pessoais dele como arma. E isso é normal. É normal em relacionamento abusivo. A pessoa usa as coisas que o parceiro conta pra ela em confidência contra essa pessoa. E aí ele falava, especialmente quando se tratava dos meus filhos, não havia necessidade disso. Muitas linhas foram cruzadas, você simplesmente não conseguia mais ver as linhas. E aí ele foi avançando até que ele chegou na parte do corte do dedo, revelando que o incidente aconteceu depois que a Amber Heard descobriu que ele solicitou um acordo pós-nupcial em relação ao casamento. E aí ela estava muito chateada. Ela me disse o que ela disse ao advogado. Johnny não pode, ele não deve, ele não sabe disso, ele nunca viu, ele não sabe o que é isso. De jeito nenhum ele concordaria com isso. O que a senhora Heard me expressou foi que o advogado, a mulher riu dela e disse, ele sabe. Sim, ele sabe tudo. O que a deixou em parafuso. Então quando ela chegou na Austrália para visitar ele no set do Piratas do Caribe, isso estava bem fundo na psique dela. Tanto que o que realmente me surpreendeu foi que ela ficava dizendo, não estou nem no seu testamento, eu não estou nem no seu testamento. Achei uma coisa estranha de se dizer, especialmente porque acho que ninguém teve tempo de mudar testamentos ou qualquer coisa da natureza. Parecia errado, supôs o Depp. E ela não deixou de lado o fato de que eu estava dentro desse acordo pós-nupcial e que eu estava tentando enganar para que não ganhasse nada se algo acontecesse. Quando perguntado como ele respondeu a ela, o Depp respondeu, eu disse, acabei de dizer a ela que essas não eram as minhas intenções. Isso aumentou e se transformou em loucura, caos, violência. Ela estava irada, estava possuída, e quando eu tentei me afastar como normalmente faria uma situação, enquanto ela estava me martelando com palavras brutais, você sabe, não foi legal ser chamado de puxa-saco de advogado e frouxo que não lutou por ela ou apoiou ela. Isso em relação ao acordo pós-nupcial, né?
como se os advogados tivessem feito a cabeça dele e ele simplesmente não tivesse feito nada. Acho que acabei me trancando em pelo menos 9 quartos e banheiros na minha residência temporária na Austrália naquele dia, enquanto ela batia nas portas e gritava obscenidades e queria ter uma briga física. Quando perguntado sobre como seu dedo se machucou, ele respondeu: em um ponto eu fiquei sentado no chão do banheiro com a porta trancada, ela batendo, gritando. Então de repente ela parou e eu pude ouvi-la se afastar. Eu podia ouvi-la recuando, se você quiser. O Antônio então disse que após essa explosão, ele foi no andar de baixo da casa, tomou 2 ou 3 doses de vodka, a primeira dose de álcool que eu tomava há muito tempo, e aí quando a Amber encontrou ele lá, começou a gritar: ah, você está bebendo de novo? Um monstro. Então ela caminhou até mim, alcançou a garrafa de vodka, então meio que se afastou e atirou em mim. Aí ela errou a primeira garrafa, ele serviu de novo com outra garrafa, e aí ela arremessou a segunda garrafa que cortou a ponta do dedo dele. Mano, essa mulher é completamente maluca. Como eu falei, ela cagava no lado da cama dele e mandava foto pra ele. E mostraram isso na corte. A irmã dele, que é meio que assistente pessoal dele, que é agente dele, mais assistente dele, ela falou que durante o casamento dos dois, ela quando reservava hotel, essas coisas, pros dois, ela sempre reservava um quarto a mais pra ele, pra caso rolasse briga ele sair, porque diz que era da personalidade dele. Quando começa um confronto, ele simplesmente sai. E aí perguntaram pra ela se nos outros casamentos dele isso tinha acontecido. Aí ela falou assim: não, isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. A assistente pessoal da Amber Heard falou que ela agrediu ela também com palavrão, disse que era extremamente abusiva com ela e tratava ela feito escrava e pagava super pouco. Pelo que ela falou, quanto ela recebia, assim, seria pouco para um Zé Ninguém contratar ela para fazer o que ela fazia, quem dirá, né? Então isso tudo, mas ela não é obrigada, isso mostra um comportamento recorrente por parte da pessoa, o tipo de pessoa que ela é. E na real, é um caso de... Porque, assim, essa situação, se ele perder, que ele perdeu no tribunal inglês, eu não sei exatamente qual o processo, mas... ele estava processando o tabloide que divulgou as notícias e ele perdeu. Mas essa nos Estados Unidos, se ele perder essa ação, vai ser muito mal. Se ele ganhar essa ação, vai representar até um ponto de partida para que homens que vivem em relacionamento abusivo finalmente falem. Porque a gente entende que quem vive em relacionamento abusivo, a maioria das pessoas tem vergonha. Tanto que você vê muitos casos, que normalmente são mulheres, que apanham do marido, não sei o que lá, e aí você para e pensa e fala: mas por que não vai embora? Por que não denuncia na polícia? E, a gente entende que tem a questão do medo, tem a questão da vergonha, porque, quantos casos aí de pessoas que tomaram coragem, finalmente denunciaram. Teve uma que foi morta há pouco tempo atrás, ou foi morta não, o marido tentou atropelar ela na frente dos filhos, ela saindo da delegacia pedindo uma ordem restritiva contra o cara. Assim, quantos caras têm ordem restritiva vão lá e matam a ex-mulher? É um negócio extremamente complicado. Mas no caso dos homens, além de tudo isso, além da vergonha e tudo mais, porque quando uma mulher finalmente fala, existe um apoio natural. Quando o homem fala, existe piada por parte de outros homens e por parte de mulheres. Então o cara, se ele abre a boca e fala um negócio desse, ele vira motivo de chacota. Por que você não saiu de casa? Porque você não deu uma tapona na cara, você é homem, sabe? Então ele vencer nesse caso talvez represente, pelo menos nos Estados Unidos, uma vitória no sentido de que homens vão se sentir mais à vontade de denunciar suas mulheres. Porque, se um cara mega famoso, bonitão, o cara foi sex symbol por décadas. Agora ele já tá velhinho, né? Mas também, tá com, sei lá, quase 60 anos. Mas um cara que foi sex symbol por décadas, milionário, famoso, não sei o que lá. Se uma pessoa dessa sofrer abuso, eu também... E abriu a boca
ao custo de toda essa chacota e tudo mais, porque é aquela coisa, né? Chamam tem mulher que chama ele de abusador. O cara cortou o dedo, teve o dedo cortado, foi claramente abusado, mas ele era um abusador porque ele é homem, sabe? Automaticamente ele vira o abusador. A agressora é uma coitada, é vítima da sociedade, é vítima do patriarcado. Então isso pode representar uma vitória e fazer com que outros homens tenham a coragem de denunciar as companheiras. E a gente sabe que existem casos assim. A gente ouve história, ou alguns até mesmo conhecem alguns caras que, a gente sabe que vivem num relacionamento abusivo, que é só sim senhora, porque é como a gente fala, né? Como é falado até no caso normalmente das mulheres, o abuso de um relacionamento não necessariamente ele é físico, ele pode ser puramente verbal, com ameaças, com diminuição da pessoa, e o abuso verbal, ele não é tão drástico quanto o abuso físico, mas ele causa sequelas na pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso. Então eu acredito que uma vitória dele vai ser uma vitória para pessoas que têm relacionamentos, que vivem, na verdade, em relacionamentos abusivos, poderem tomar coragem e falar, denunciar a pessoa. Então, o que você acha de toda essa história? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.